Agora a gente muda de assunto e recebe um outro querido que eu tava com tanta saudade. Estávamos, né, Leãozinho? Reverendo Olá, Lucas, obrigada pela presença. É uma honra, é um privilégio estar aqui. Todo de nosso, verdade, com toda viu? certeza. Gratidão, viu? Uma Nesse honra. dia tão especial, né? Dia É de verdade, Todos os Santos. dia de Todos os Santos. Dia de reverenciar e agradecer, né? Por eles terem trazido tantas bênçãos e graças, né? Para tanta gente. Tanta fé, esperança. E acho que o grande testemunho dos santos, na verdade, é o legado de mostrar para cada um de nós que, para além da nossa humanidade, nós somos como diz Jesus. Não está escrito, vós sois deuses. Ou seja, nós somos expressão do divino. E eles são a prova disso. Né, de nós assumirmos a responsabilidade de fazermos o sagrado em nós e não somente reivindicarmos de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, ou dos mestres exponenciais das religiões. Não, nós também temos o nosso papel. A divindade mora em nós. E o Brasil é um cenário de santos. Sim. Verdade, Né? E por muitas décadas, aliás, por muitos séculos, um país predominantemente cristão, católico, não é? A gente não teve por muito tempo santos oficialmente canonizados. É verdade, foi de uns tempos pra cá, né? Começou desde Santo Antônio de Santana Galvão, o famoso Frei Galvão, para cá. Ainda que para muitos José de Anchieta e mesmo Madre Paulina sejam santos brasileiros porque viveram aqui no Brasil o seu legado. José de Anchieta é conhecido como o apóstolo do Brasil, mas na verdade ele nasceu nas Ilhas Canárias, território espanhol. Madre Paulina nasceu em Trento, na Itália. Veio para o Brasil com 8 anos de idade. Agora, Frei Galvão, e a partir dali nós temos aqui alguns. A gente vai conversar sobre cada um deles e conhecer um pouquinho mais da história, que é bem interessante. Guaratinguetá. Guaratinguetá, exatamente. Ele nasceu em Legal. 1739. Muito bom, mas vamos conhecer antes de mais nada a origem deste dia. Vamos, Dia de Todos boa. os Santos. Que Ótimo. não é só da Igreja Católica, Apostólica Romana, mas outras igrejas também Nós levam esse dia. anglicanos, Anglicanos também, ortodoxos, ainda que com algumas datas diferentes, Aham. e o cristianismo histórico, igreja luterana, enfim. né? E qual a todos importância de cultuam. ter um dia para reverenciar Todos os Santos? Exatamente isso. A síntese do Dia de Todos os Santos é basicamente aquilo que Jesus parafraseia no Sermão da Montanha. Né? Bem-aventurados, ele dá as características do que seria um santo. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino. Bem-aventurados aqueles que dão a sua vida pela causa do outro. Enfim, Jesus no épico Sermão da Montanha, ele dá ali as características, o menu do santo. Com um detalhe, gente, o santo é aquele que não reconhece a sua própria santidade. Afinal de contas, se um santo ele supõe que é santo, ele já pecou, entre aspas, Sim. por orgulho. Exato, Não é? exato. O santo é aquele que justamente se coloca a serviço. Tem que ter Então, vaidade nenhuma nisso, né? É fazer nenhuma. esperando absolutamente nada em troca, é reconhecimento, simplesmente zero. a graça É. de servir De fazer e ajudar. e de fazer com que o outro descubra a sua própria essência divina. Esse é o papel do santo. Isso não só no cristianismo como um todo, mas em toda a religião. O guru, o mestre, o avatar, enfim, vejam que todas as religiões têm esse culto, mas também é interessante, porque há aqui um resquício do culto à própria ancestralidade e que também é anterior ao próprio conceito de cristianismo. Não por acaso, amanhã nós celebraremos na tradição cristã o dia de todos os fiéis falecidos. Então, na véspera disso, a igreja faz um convite, a igreja cristã como um todo faz um convite que nós nos lembremos também dos nossos falecidos, marcados, selados pela graça da santidade e da Quando virtude. começou essa comemoração e aonde? Na verdade, é muito interessante isso. O culto dos falecidos, antes do culto de Todos os Santos, começa entre o povo celta. A grande herança que o cristianismo herda, na verdade, vem dos celtas por causa do Halloween, Que era uma festa pagã, celebrado né? Começou lá ontem, atrás. que seria uma festa pagã, mas na verdade é um culto dos celtas, dos druídicos, em relação à própria ancestralidade. Então, para criar um contraste com o culto celta, entre aspas, pagão, eu não gosto muito dessa expressão porque parece que a gente está marginalizando a religião do outro. Parece exatamente. Né? Mas aí a igreja cristã, que se desenvolve em território celta a partir do século II, absorve o culto dos fiéis falecidos. E nesse entremeio,
eles acabaram estabelecendo o Dia de Todos os Santos, porque o que acontece? O catálogo, Leão, de santos da igreja é muito grande. É enorme, né? Se a gente for pegar, só São Lucas, por exemplo, a gente conhece São Lucas Evangelista, mas existe pelo menos uns 10 São Lucas oficialmente. Se a gente levantar, tem São Leão Magno, imagina, Papa, né? E de Nossa Senhora Acho que tem todos os Rainha, nomes, praticamente todos os nomes. O meu pai nomes. se chamava Euseário. Eu perguntei para minha avó de onde veio medieval. Santo Euseário. Eu falei, Exatamente. A avó achou um santo com o nome diferentão. E aí, que ele nasceu em 27 de setembro, que era o dia de Santo que era o dia Euseário. que também é celebrado o dia de Cosme e Damião, por exemplo. Né? E aí nós temos uma regionalização desses santos também. Então existem santos, por exemplo, em regiões celtas, São Mel. Olha que nome lindo. Protegido de São Patrício, o apóstolo da Irlanda. É uma devoção na Irlanda. Como aqui no Brasil, nós temos Santa Dulce, que já nós vamos conhecer. Tá. E nós temos santos profundamente regionais. Então, exatamente por conta disso, a Igreja Católica, do grego kratos, universal, ela coloca nesse entremeio, ela aproveita esse gancho e fala, não, vamos oferecer um dia para celebrar a Igreja triunfante. Tá. Então a tradição da Igreja fala que nós somos a Igreja militante. Nós estamos aqui percorrendo as provações do dia a dia. E aqueles que já foram felizados com a graça da santidade, testemunham, intercedem por nós também através do seu legado. E aí a própria universalidade da Igreja fica marcada nesse dia. E vamos entender, então, antes de entrar na história de cada um, o que precisa para se tornar um santo? Quais são os requisitos? Porque todos aqui, antes mesmo de serem reconhecidos pela Igreja Católica, de serem canonizados, nas suas comunidades já eram conhecidos pelos milagres que fizeram por ali. Pelos prodígios. Né? Então já eram considerados Sim. por aquela comunidade, por aquela cidade, por aquela região, como um Pela santo. aldeia. Exato. E o que precisa para a Igreja reconhecer essa pessoa como um santo? Ótima afirmação. Primeiro, porque antigamente, e isso prevaleceu por séculos, o santo ele era canonizado por aclamação popular. Tá. Então há um processo de construção da igreja como a gente conhece, até chegar, por exemplo, dentro do catolicismo romano no Papa, enquanto patriarca de Roma. Tudo isso foi um processo construído ao longo No de séculos. processo tem a beatificação antes, né? E aí, nesse processo, quando sistematiza a causa da canonização dos santos, e hoje, por exemplo, no catolicismo romano nós temos a congregação pela causa dos santos, então foi estabelecido um processo. O primeiro é caracterizar a pessoa como venerável, ou seja, ela já é reconhecida pela comunidade local, pela sua vida de santidade. E nesse caso, a própria igreja permite o culto privativo. Quando ele se torna público, então abre-se um processo de beatificação. Exatamente, Leão, a primeira etapa. Então é analisada minuciosamente a vida da pessoa, os contrapontos. A própria igreja contrata um padre, normalmente, que vai assumir o papel de advogado do diabo, literalmente, Pra que vai fazer o depor papel do detetive contra. ali, né? Exatamente. Ah, tá. Vai investigar. Vai investigar os aspectos vai apontar o negativos dedo. da pessoa, Aham. para que não haja nenhum tipo de... Porque também aconteceu muito, principalmente na igreja medieval, no período das trevas, né? Muita compra de canonização. Famílias como os Borgia, famílias influentes, oligarquias, compravam a canonização do seu descendente para estabelecer ali ainda mais o poder político de determinada família. Sim. Então, para que não haja mais isso, a igreja é muito criteriosa nesse processo. O que precisa acontecer basicamente? Quando abre-se um processo de beatificação, a pessoa já é tratada publicamente como uma serva de Deus, tá? Então, um culto comunitário, ainda que privativo, já é estabelecido. Mas o que precisa acontecer? Um milagre que a ciência não consiga explicar a sua causa natural. Ah, tá. Isso aconteceu com todos eles e com todos os santos canonizados, principalmente nos últimos 300, 400 anos para cá. Certo. Então, a característica de um milagre, e tem um corpo docente formado por cientistas, por médicos, que vai averiguar minuciosamente se esse milagre não tem origens basicamente humanas ou naturais. Ah. E depois que esse milagre é confirmado, depois de muita análise, a pessoa é beatificada, então ela já tem o seu culto público estabelecido, e depois ainda tem um segundo processo que é o de Nesse canonização. processo tem uma menina, né, do Crato, no Ceará, né, que está exatamente
Sendo beatificada. Beatificada exatamente por isso. Só que no caso dela específico, Lei, e aí que é uma característica interessante. Isso aconteceu também com várias figuras aqui já no Brasil, depois da canonização de Frei Galvão, é o martírio. O martírio é o único caso em que esse processo de beatificação e canonização ele é praticamente automático. Ou seja, quando a pessoa espontaneamente, para não renunciar à sua fé, entrega a sua vida, é morta por não abrir mão da fé. E aí, automaticamente, tivemos o caso também no Nordeste de uma freira que foi imediatamente beatificada, exatamente por conta do martírio. O martírio, desde o cristianismo primitivo até os dias de hoje, é o único que não carece desse processo científico. Tá. Não é? Tá certo. E aí tem a canonização em que a pessoa é promulgada de fato como santa. Vamos começar falando deles então? Vamos. Frei Galvão, conta Frei pra Galvão, gente. por ordem cronológica, vamos começar por Frei Galvão. Antônio de Santana Galvão, ele que quem está vendo na tela também está vendo algumas gravuras dele. Ele foi um santo icônico. Frei Galvão, basicamente, ele construiu o Mosteiro da Luz. Hoje ele é o padroeiro dos arquitetos, dos engenheiros civis, dos pedreiros, não é? Exatamente porque aqui em São Paulo nós temos na Avenida Tiradentes o icônico Mosteiro da Luz, que é sede do Museu de Arte Sacra, aliás, um point determinante para quem quiser um passeio deslumbrante, vai lá conhecer o Mosteiro da Luz. Inclusive para hoje, até para amanhã, né? Exatamente, onde inclusive tem o túmulo de Frei Galvão, ele que faleceu em 1822, no dia 23 de dezembro, nasceu provavelmente em 10 de maio em Guaratinguetá, não é? Em 1739. Inicialmente, ele queria ser um jesuíta, tanto que ele foi estudar com os jesuítas da Bahia, mas aí houve a perseguição do Marquês de Pombal, enfim. Então, por um próprio conselho do pai dele, ele migrou para os franciscanos, acabou vindo para São Paulo e na cidade de São Paulo ele, de fato, teceu a sua rede de milagres, porque ele era um homem profundamente místico. Então não eram poucas as narrativas dele em vida, que tinha, por exemplo, o dom da bilocação, gente. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele levitava, as pessoas testemunhavam. Ele levitando 2, 3 palmos acima do chão. Só que uma das características, a gente poderia ficar dias falando de milagres que ele na verdade, intercedeu em vida. Mas uma das características que definitivamente marcou o Frei Galvão, eu fiz questão de trazer para vocês aqui, é a sua famosa pílula. Porque o que acontece? Ele era um parteiro. Todo religioso na época era basicamente um parteiro. E ele estava celebrando uma missa, prestes a entrar na missa, na verdade, e uma moça em atividade de parto estava com risco de morte. E aí o que ele fez? Deixa eu tentar abrir aqui, porque as religiosas do Mosteiro da Luz mantêm esse legado até hoje. Eu não sei se a câmera... as grávidas lá. Pois é, exatamente por isso. Eu pegava, né, a pílula que é entregue até hoje pelas irmãs concepcionistas, que são as monjas que ficam no Mosteiro da Luz. Tá. Deixa eu mostrar aqui, tentar mostrar para o câmera. Consegue pegar. É microscópico. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. O que ele fez? Ele pegou um pedacinho de papel vegetal e escreveu em latim: mesmo depois do parto, permaneceste virgem, ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Falou, pede para ela tomar agora. Dito e feito, ela tomou a pílula e teve um parto imediatamente saudável. Que bom. E ela e a criança sobreviveram. Então, a partir dali, as pílulas de Frei Galvão se tornaram um ícone e, na verdade, tanto a beatificação quanto a canonização deles se deram por conta dessas pílulas, que a medicina, evidentemente, trata com muito critério. Um efeito placebo, mas o aspecto é a fé produz milagres. Tanto que quando ele morreu, não só as pílulas, mas até as pedras do jazigo dele eram colocadas em copo de água e os habitantes da então Vila de São Paulo de Piratininga tomavam em nome da cura. E Frei Galvão, ele sofreu vários momentos de tensão em que governantes de São Paulo se opuseram contra ele. Ele que foi nomeado o guardião do convento de São Francisco, mas acabou morrendo no Mosteiro da Luz que ele construiu, ele inaugurou.
3 conventos ao todo, inclusive aqui em Sorocaba também, das Irmãs Clarissas. Enfim, um verdadeiro exemplo de santidade que parou a cidade de São Paulo e o Brasil no falecimento dele. Uma história venerável, né? Temos por ordem... Vamos seguir a cronologia? Vamos, Pode claro, ser? como você achar melhor. Vamos falar então de Inha Chica. Eu achei a história dela tão legal. Eu Inha fui visitar Chica. Caxambu No sul e de fica ali, Minas, né, a Circuito casa das dela, Águas. tem toda ali a Ela nasceu em São veneração. João del Rei, É, mas onde ela ali viveu na ali, região, né? e depois pertinho de Caxambu, em Baipendi. onde foi erguido a capelinha que ela, com Sim. 30 anos de muito trabalho, fez erguer, dedicada à Imaculada Conceição, e hoje é o santuário onde ela está sepultada. Eu não E conhecia a história dela antes de viajar, também não. confesso, mas Inha viajar é rico Chica demais. é o seguinte, quem conhece a história se apaixona, tanto que o Paulo Coelho, por exemplo, é devotíssimo dela, e outras personalidades, porque ela basicamente era uma analfabeta, filha e neta de escravos. Só que qual que era a grande Essa, né? pureza? Olha, sente a ternura da imagem dela. Demais. Que na verdade é uma reprodução. Ela nasceu no comecinho do século XIX, ali em torno de 1805, faleceu no finalzinho do século XIX. Só que qual que é a característica dela, gente? Ela conseguia prodígios em vida. Não eram poucas as pessoas, desde os mais pobres até o alto escalão do império, que ia rogar pelo auxílio dela. E o que ela dizia? Espera só um pouquinho, eu vou conversar com a minha senhora. Quem era essa senhora? A Imaculada Conceição, de quem era ela tão devota. E realmente era batata. Ela pegava o terço na mão, rezava e todos os beneficiários perguntavam qual que é o seu segredo. Ela simplesmente dizia, eu rezo com fé. Então, esse legado de simplicidade de Inha Chica foi o que marcou a vida dela, e de fato não são poucos os milagres. Ela ainda é só beatificada, quer dizer, já é grande coisa. Ela não foi oficialmente canonizada, ela foi beatificada por obra do Papa Bento XVI, não é? Só que está em processo de canonização. Ela que é incrível. Lembrando que Frei Galvão, por sua vez, tinha sido beatificado pelo Papa João Paulo II e mais tarde canonizado em 2011. E a gente espera com muita alegria a beatificação dela, porque ela é uma santa preciosíssima. Ela é o exemplo da fé prática, simples. Simples. Nós temos em seguida esse que é o mais controverso dos santos genuinamente brasileiros, que já é proclamado santo pela autoridade popular, Sim. foi renegado, essa é a verdade, pela Igreja Católica Apostólica Romana, e desde 2015 até então acabou sendo readmitido exatamente porque a fé dos mais pobres, a fé do povo, manteve a relação dele intacta, que é nada mais do que nada menos que Padim Cícero. Padim Cícero. Não é? Padim Cícero, o objeto de devoção em vida de Lampião, era o único sujeito porque Lampião realmente temia e se desdobrava, apesar de oficialmente eles terem tido somente um único encontro em vida. E por que Padre Cícero é controverso? Porque, na verdade, ele também acabou se envolvendo com política. Ele nasceu também no século XIX e faleceu na década de 1930. No entanto, ele se estabeleceu, ele nasceu em Cratos, justamente também no interior do Ceará, e ele acabou se estabelecendo num vilarejo circunvizinho a Cratos, que é Juazeiro, do qual ele se tornou simplesmente o primeiro prefeito. Ele acabou se tornando mais tarde, além de deputado federal, inclusive vice-governador do estado do Ceará. Então, por conta dessa relação política, ele teceu muitas brigas. Ele que era um conservador nato do Partido Conservador Brasileiro na época, não é? Só que ele tinha um apelo junto aos mais pobres. Ele dizia para os seus mais chegados que ele teve uma visão em que Jesus, na Santa Ceia, ele teve uma visão da Santa Ceia de Da Vinci, e Jesus, junto com os apóstolos, apontavam retirantes nordestinos de Juazeiro e dizia, esses são os meus novos apóstolos, cuida deles, Padre Cícero. E ali ele realmente, efetivamente cuidou do povo. No entanto, por conta dessas questões políticas, ele que tinha um discurso, uma oratória naturalmente, uma fala mansa, mas profundamente carismática, e olha que no período de seminário ele tinha as piores notas em oratória e eloquência, hein? E foi a oratória que fez dele, e ele passava na casa, de casa por casa, enfim. No entanto, ele teve muita briga, inclusive com os bispos locais, e aí teve um episódio
da Beata Maria, de quem ele tinha dado a Eucaristia, e a Eucaristia virou sangue. Que é o milagre da hóstia. Que é o milagre da hóstia. A gente já conversou sobre isso, inclusive, nos quadros de Corpus Christi. No entanto, um primeiro departamento de especialistas, de médicos e de padres constatou que era milagre, mas o bispo, que não ia muito com a fachada dele exatamente por questões políticas, convocou um segundo pelotão de pesquisadores, que esses falaram que era um embuste. E aí nisso, a própria Beata Maria e sim Padre Cícero acabaram sendo... E ele foi suspenso de ordens, foi pedir para o Papa Leão XIII revogar. Lá no Vaticano revogaram, mas quando ele chega no Brasil, ele se dá conta que ele foi excomungado. Olha só. E assim se deu por muito tempo, até que... Só que a devoção popular se manteve, não teve jeito. Tem até uma dissidência da Igreja Católica Romana, que é a Igreja Católica Brasileira, que o proclamou santo, mas oficialmente a Sé Vaticana o readmitiu em 2015, dando perdão para ele, mas na verdade foi um pedido de perdão, essa é a verdade. E agora, em junho de 2022, a Igreja oficialmente reabriu o processo de beatificação de Padre Cícero, que ele já é tratado, não foi beatificado, mas foi oficialmente reaberto o processo, então ele já é tratado como um servo de Deus, ainda que, gente, em Juazeiro, o santuário de Frei Galvão já faz muito tempo, né? Vamos falar dela rapidinho antes que acabe, pra gente não deixá-la fora de forma nenhuma. Irmã Dulce dos pobres, ela que na verdade, ela é um ícone, ela foi uma reacionária, porque ela imagina, ela criou uma das primeiras repartições operárias, da causa operária na Bahia. O nome dela oficialmente era Maria Rita, mas quando ela se consagrou religiosa e fez os votos, ela assumiu o nome de Dulce, que na verdade foi uma homenagem da irmã superior, ela que era uma franciscana, a mãe dela. E qual que é o legado de Irmã Dulce? A caridade. Irmã Dulce é a Madre Teresa do povo brasileiro. Ela que chegou a invadir casas. Olha só. Para acolher os mais pobres, e sendo expulsa de um lugar por outro, acabou pegando o galinheiro do convento dela, eram monjas basicamente de clausura, mas ela transformou o galinheiro num receptáculo de pobres e doentes. Ela propôs uma revolução de fato, né? E hoje esse galinheiro é nada mais, nada menos que o Hospital Santo Antônio, em Salvador, que é onde tem a obra dela. Não é? Ela que era filha de aristocratas e ainda assim se manteve fiel aos desígnios do Evangelho. Só que é uma grande característica de Irmã Dulce, gente, que ela era amada e respeitada por pessoas de todos os credos. Tem até uma passagem icônica do filme dela que eu aconselho todos a assistirem, em que ela entra, por exemplo, no santuário da icônica Mãe Menininha do Cantuá, do Candomblé da Bahia, e todos, no meio do xerê, todos param o atabaque e se curvam para ela, exatamente pelo legado de obra. E a imagem retrata isso, né? Ela com os mais pobres, ela que foi canonizada em 2019, também pelo nosso querido Papa Francisco. Ela foi beatificada e foi canonizada. E o milagre dela, o que também a ciência não explicou, tem a ver com o parto também, uma hemorragia. Tem a ver com uma hemorragia pós-parto. Na verdade, todos os casos, inclusive o próprio Padre Cícero, ele tem casos icônicos, né? Mas são de milagres surpresos em que a pessoa estava desenganada. No caso da Irmã Dulce, foi uma situação também de hemorragia pós-parto. E uma vez invocada e clamada, na oração, imediatamente foi estancada a hemorragia e o parto foi concluído com sucesso. E os médicos simplesmente não souberam explicar o que aconteceu. Foi um fenômeno extraordinário. E foram muitos dias, né? E os médicos tentaram de tudo. Só que ela promovia milagres em vida. Né? E talvez o maior dos milagres inexplicáveis pela ciência era o do amor. Ela chegou a ser escarrada quando ela ia pedir para os feirantes do subúrbio de Salvador doação para os pobres. E ela agradecia com um sorriso, em que ela dizia: cada um dá o que tem, eu acolho o seu cuspe com muito amor. Essas histórias dela são incríveis, né? Reverendo, que pena que o papo acaba, né? Porque é bom demais conversar com você. A gente fez questão até de deixar Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, a gente fez questão de trazer, a gente até falou com a produção. Tem que estar aqui, né? Porque a Nossa Senhora dispensa comentários, mas ela foi oficialmente proclamada a padroeira do Brasil ainda por São João Paulo II, hoje ele é canonizado na vinda dele na década de 80, então ela merece estar no know-how. Lembrando que o Brasil tem um pool de santos incríveis. E o nosso atual Papa é devoto dela. Devotíssimo
enterro dela, devotíssimo da Mãe Aparecida. Muito bom. Obrigada mais uma vez Eu que pela agradeço. presença. Ó, trouxe para vocês Ai, que já bom. deixar a relíquia de Frei Obrigada. Galvão. A relíquia é o tecido que encostado que legal. nos ossos de Frei Galvão. Não é? E que a tradição Muito da lindo. igreja fala que quando a gente tem uma relíquia, a gente é sempre muito bom a gente manter, né, como Mas tem proteção. muita gente em casa querendo fazer contato com você, então vou deixar aqui, @Reverendo Lucas Oficial. Desejar você um ótimo feriado também. Obrigada, Reverendo. Volta Eu que logo, agradeço. tá? Só Obrigada chamar. pelo presente. Deus Muito bom. abençoe muito. Gratidão, gente. Tchau, Foi uma gente. honra. Fiquem com Deus. 15 estamos ao vivo, tá?